Pela primeira vez na vida, o assunto do momento é Lanterna Verde. Eu até entendo as pessoas que estão frustradas com a série, com a aparente vergonha em abraçar o universo dos Lanternas. A falta de construtos, a falta do traje por enquanto, as mudanças em relação aos quadrinhos, mas enfim, eu resolvi curtir o momento e estou gostando até agora do que estou vendo. Ok, só vi um episódio até agora. E quero trazer aqui as várias origens do Hal Jordan que já teve nos quadrinhos e outras mídias. Eu já vou falar para vocês, eu não gosto de fazer vídeos sobre teorias, Quando eu faço é baseado no que eu assisti e não em vazamentos, porque eu acho que perde a graça você ficar procurando por vazamentos o que vai acontecer. Pô, é só esperar assistir e curtir o momento mesmo, Mas enfim, entrando aqui no vídeo, a primeira origem foi em Showcase número 22, no ano de 59. Lá, a nave do Abinsu, Lanterna Verde do setor 2814, cai no deserto dos Estados Unidos, e o moribundo Alien pede que o Anel busque o seu substituto e o traga até ali. O único requisito é que o candidato tem que ser uma pessoa sem medo. E depois ele encontra o Hal Jordan, um piloto da companhia Ferris Aircraft, que estava em um simulador. O Anel conjura uma bolha e leva até o Abinsu, que percebeu que o Hal era honesto e sem medo, E agora ele será o seu sucessor como Lanterna Verde. Aqui, o Abinsu morre porque sua nave foi atingida por uma radiação mortal que estava cercando o planeta Terra e ainda ficou cego por conta do sol amarelo, Que no pré-crise é explicado ser a única fraqueza dos Lanternas Verdes. Quase 10 anos depois, em Lanterna Verde número 59, a DC fez um retcon, ou seja, uma pequena mudança nessa origem. O Anel achou 2 candidatos igualmente qualificados para ser o Lanterna Verde do setor 2814. O Hal Jordan e o Guy Gardner. E o Abinsu resolveu selecionar o que estava mais próximo dele, e por isso que o Hal foi selecionado. E nessa história vemos um e se, E se o Guy Gardner tivesse sido selecionado, se ele tivesse estado mais perto daquele momento, o que aconteceria, Então é uma história que realmente não aconteceu. Lembrando que esse Guy ainda não tinha a personalidade marcante dele que vai surgir a partir dos anos 80. Em uma história dos anos 70, o Hal presencia o Guy tentando salvar uma garotinha durante as consequências de um terremoto em uma ponte. Quando o chão cede e um ônibus escolar acaba atropelando o Guy, que fica em coma durante muito tempo. Nessa época, os Guardiões queriam que cada lanterna tivesse um reserva pré-escolhido caso acontecesse alguma coisa. Então, um dos Guardiões vem para a Terra em forma de projeção e ele seleciona o John Stewart. Então, para quem não sabe, o John Stewart foi o segundo a vestir o manto de Lanterna Verde, mas teoricamente ele teria sido o terceiro a ser escolhido. E eu brinco até que isso pode acontecer até na série, Eles vivem falando no primeiro episódio que, apesar parece que o John foi escolhido como esse reserva pelos Guardiões, quem escolhe de verdade é o Anel. Até o Ralph falando, o Anel não escolheu você ainda. Quem garante que ele realmente vai ser escolhido? Mas enfim. É tanto que se o escolhido for o Guy, lá na série, os Guardiões têm que dar um jeito de liberar outro anel para o John. Vai ter sempre piada quinta série sobre esse tema, E lá nos anos 80, o Hal Jordan está cansado de se dedicar 100% ao cargo e precisa recuperar sua vida na Terra e seu relacionamento com a Carol Ferris. E ele se aposenta do cargo e o John assume como Lanterna Verde. Pouco depois, por conta da ameaça do Anti-Monitor na crise na Fim das Terras, os Guardiões curam o Guy e até muda totalmente a personalidade dele, agora ele é bem agressivo e porra louca, e o escolhe como um Lanterna Verde extra. E depois da crise, o Hal Jordan quer voltar a ser Lanterna e sentir a saudade, aí teremos agora 3 Lanternas Verdes terráqueos atuando conjuntamente. Em 78, na 4ª temporada de Super Amigos, chamado Challenge of Super Friends, tem um episódio que os vilões tentam alterar a linha do tempo e lá mostra que o Abinsu caiu na Terra e escolheu o Hal Jordan, que estava lá no seu simulador, que nem aconteceu na história da Era de Prata que eu contei para vocês. Mas o Lex aqui dá um jeito de retirar o Hal desse simulador e ele acaba sendo selecionado e vira Lanterna Verde. Você sabia que o Lex já foi Lanterna Verde em alguma realidade? Tá aqui, ó. Claro que tudo isso é desfeito depois, mas mostra aqui que a origem é respeitar justamente o que vimos nos quadrinhos. No pós-crise, mais especificamente em Amanhecer Esmeralda de 89, tem a origem que para mim foi o começo da má fama do Hal Jordan. Aqui é estabelecido que aos 8 anos de idade, o Hal presencia o acidente de avião catastrófico que mata o seu pai, o Martin Jordan.
Esse trauma molda todo o psicológico, né, do Hal, transformando sua ausência de medo em uma espécie de mecanismo de defesa e uma busca constante por adrenalina. No pré-crise não tinha nenhuma menção sobre a morte do pai do Hal, né? E outro detalhe é que na primeira origem do Hal Jordan lá do pré-crise, ele era tratado como um profissional exemplar, mais centrado, né? E no pós-crise, o Hal é retratado como um homem irresponsável e emocionalmente desestruturado. Ele bebe em um bar nessa origem, dirige embriagado, até causando um acidente de carro, né, com seu amigo Jim, que fica gravemente ferido. E aí, quando ele está aguardando o desenrolar dessas consequências do acidente, que o anel do Abin-Su o encontra. E para mim, um dos maiores problemas dessa versão pós-crise é mudar demais essa personalidade. Enquanto no pré-crise, um poucos anos atrás, tem até uma história que o Hal abomina a pessoa que dirige após beber, e aqui ele faz o contrário. Ok, talvez essa versão do pós-crise é uma versão mais jovem, né? Futuramente ele sabe que é errado, mas a gente vê que são pessoas totalmente diferentes aqui, né? E aí, realmente, muita gente não gosta do Hal Jordan, né? E gosta do Kyle justamente por conta dessas escolhas. Outra coisa, enquanto em todas as origens ele confirma para o Abin-Su que não tem medo, nessa ele fala sim que está com bastante medo do que está acontecendo nessa convocação. Ele recusa o anel, tenta fugir, mas enfim, ele não tem escolha. O anel decidiu e está decidido. Eu já fiz um vídeo no canal que mostra um retcon dessa origem, mostrando que antes do Hal Jordan, o Abin-Su na verdade selecionou o Clark Kent, né? Isso mesmo, o Superman ia ser o Lanterna Verde. Mas como ele era kryptoniano, teoricamente de outro setor, ele não poderia ser selecionado. E foi aí que o Hal Jordan foi chamado aqui. Quando o Geoff Johns assume a revista do Lanterna Verde em 2004, ele teve dois trabalhos. Primeiro, recuperar a reputação do Hal Jordan, uma coisa quase impossível, né? Ele tinha acabado de ressuscitar, depois de ter virado um vilão, né, quando assumiu a identidade de Parallax, e depois de ter se sacrificado. E a outra tarefa seria ampliar toda a mitologia dos Lanternas, incluindo várias outras tropas coloridas também. E em 2008 ele reconta a última origem do Hal Jordan nos quadrinhos até agora, né? E chama esse arco de Origens Secretas e vai da revista Lanterna Verde número 29 até a 35. O Geoff Johns não ignora as origens anteriores e faz uma mescla de ambas e acrescenta toda essa nova mitologia das outras tropas. O Hal continuou vendo a morte do seu pai quando era criança, que é do pós-crise, e isso o deixou sem medo. E agora ele não era mais irresponsável e imprudente, né, como em Amanhecer Esmeralda, e sim um rebelde e arrogante também. Aliás, no primeiro episódio da série, é a palavra que a gente mais escuta falar dele. Ah, ele é arrogante, né? Ele é arrogante, toda hora isso aí. Nessa história a gente percebe que ele é um cara que vive tomando decisões erradas, e após mais uma delas ele acaba destruindo mais um jato, segundo eles aqui, e aqui ele é expulso da Força Aérea. Logo também ele recebe a notícia que sua mãe morreu de câncer e seus irmãos vivem culpando o Hal por estar vivendo no limite, isso gerou preocupação para ela e ela adoeceu mais ainda. Enquanto isso, pela primeira vez é mostrado como é que o Abin-Su morreu, porque aquela do pré-crise da radiação na Terra não colou não. Ele estava investigando a profecia da noite mais densa no planeta Esmalte e acabou sabendo duas coisas. Primeiro, que o seu anel ia falhar quando ele mais precisasse e por isso ele chega à Terra usando uma nave que nunca fazia sentido, né? Porque o Lanterna Verde consegue voar, por que aquele cara está chegando na nave? E a segunda coisa que o Abin-Su ficou sabendo é que a profecia da noite mais densa começa na Terra. Então ele leva o Atrocitus, né, um dos demônios lá de Esmalte, em sua custódia para achar exatamente onde ia acontecer isso. Em um dado momento da viagem, o Abin-Su está com tanto medo que o poder do Verde fica fraco e o Atrocitus se liberta, né? Ele acaba ferido o Abin-Su e por isso que ele cai com sua nave na Terra. O Hal Jordan estava sentado num destroço de um avião, pensando na vida, como é que falhou com seu pai e o resto da família, quando lá ele é convocado. Por telepatia, o Abin-Su explica rapidamente o que é um Lanterna Verde e quando o Hal Jordan diz que aceita ser o sucessor, ele acaba morrendo. A grande diferença aqui é que o Atrocitus escapa e vai atrás do William Hand, né? Pois sabe que ele que vai começar a Noite Mais Densa futuramente. Aliás, o nome do caseiro da fazenda da série é William, né? Não tem o mesmo sobrenome, mas vai que, né? Será que ele futuramente vai ser o avatar dos Lanternas Negros? Vamos esperar para ver. A série vai ter outras temporadas, né? O Ganthed, um dos Guardiões do Universo, em segredo pede que o Sinestro, né, que era a Lanterna Verde na época,
vai investigar a morte do Abin-Sur na Terra. E aqui temos a primeira interação do Hal com o Sinestro, que é uma pena que a série não vai mostrar os dois no mesmo lado aqui. E o Sinestro prende o Atrócito e o leva de volta, né, para a prisão lá em Smolt. E aqui fica estabelecido que o Abin-Sur foi o mentor do Sinestro e eles eram muito amigos. O Abin-Sur tinha deixado uma mensagem secreta para o Sinestro, que descobriu que antes da tropa dos Lanternas Verdes, os Guardiões não confiavam em seres que usavam as emoções e acabaram construindo milhares de soldados robôs, né, como a primeira tropa que ficou vasculhando o universo protegendo os setores. E o chamaram de os Caçadores Cósmicos. E a ideia seria manter a ordem do universo. Só que houve um defeito, né? Depois ficamos sabendo que foi o Crona, né, um dos Humanos antigos, que fez isso. Ele mudou a programação dos Caçadores Cósmicos e passaram a caçar qualquer ser que tinha vida, né? E assim eles massacraram todo um setor, o setor 666. E só sobraram 5 demônios do planeta Smolt, que o Atrócito é um deles. Então, a partir de então, o Atrócitos e esses demais sobreviventes, né, os 5 invertidos, eles buscam vingança contra os Caçadores Cósmicos e contra os Guardiões do Universo. E como eu falei, né, baseado só no primeiro episódio, será que aquele Allen que está na série lá sendo interrogado, que fala que está buscando vingança, será que ele é um dos sobreviventes de Smolt? Fica a dúvida aqui. E só nessa origem já tem uma indicação de 4 cores diferentes. A verde, é claro, né? A amarela, quando o Abin-Sur sente medo, aparece o símbolo amarelo no olho dele. O Atrócito futuramente vai descobrir o Anel Vermelho e o William Hand fará o início da Tropa dos Lanternas Negros. No ano seguinte, em 2009, saiu o primeiro filme animado do Lanterna Verde, um subtítulo O Primeiro Voo. Aqui é bem parecido com o da Era de Prata, nessa origem, mas bem resumido. O Hal Jordan estava em um simulador quando a nave do Abin-Sur cai na Terra e convoca o Hal. E aqui tem 2 novidades. Primeiro, que não tem aquela pergunta se você tem medo. E a outra é que eles finalmente abordam o fato do Allen falar inglês, né? Na série, até eles falam que o Hal não entendia nada que o Abin-Sur estava falando e passou a entender somente quando o anel foi para o seu dedo. Nessa animação, e provavelmente em todas as origens dos quadrinhos que eu falei anteriormente, essa maneira de um se comunicar com o outro é por aproximação do anel. Então, ambos entendem a conversa se estiver perto do anel. E a diferença nessa animação é que o Abin-Sur morreu após perseguir um alien chamado Kanjarru, né, que havia descoberto o elemento amarelo capaz de neutralizar a Tropa Verde. O filme mostra como o Sinestro mudou de lado em busca do poder amarelo e é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer os Lanternas Verdes. E por fim, a quinta e última origem foi no filme Lanterna Verde 2011. Nessa versão, o Parallax, né, o avatar do amarelo, estava aprisionado em um planeta isolado de qualquer ser vivo. E muitos anos depois, o Parallax consegue escapar e vai ficando cada vez mais forte, né, vindo de mundo em mundo, até que ele fere mortalmente o Abin-Sur, que em um ato de desespero foge em uma nave para o planeta habitado mais próximo, que é a Terra. Quando ele chega na Terra, ele convoca o escolhido, né, que é o Hal Jordan, que aqui é imprudente e é a versão que ainda não superou a morte do pai. Tem aqueles ataques meio de medo e pânico aqui. Lembrando que é um evento realmente muito traumático para ele até hoje. E eu confesso que nesse filme ficou bem mal feito como é que ele foi escolhido por ser sem medo, porque aparentemente ele tem bastante ainda. E aqui a grande mudança é que o Hal Jordan é puxado pela bolha verde no meio da rua, né? Não em um simulador, em uma nave destruída. E aqui ele mal tem um diálogo com o Abin-Sur, que já morre em seguida. Engraçado que na série também é falado que lá o Hal Jordan estava deitado na sua cama quando ele foi puxado. Não existe nenhuma origem que mostre essa parte aqui. Mas me fala aí, qual dessas origens você prefere? Eu ainda gosto mais da origem secreta porque expande essa mitologia, né? E você acha que na série vão chegar a mostrar o Abin-Sur e mostrar realmente essa origem? Eu queria ver um pouco disso aqui, né? E não ficar somente nas palavras. Mas se não tiver, também tá tudo certo. Bom, pessoal, se você está gostando da série, está gostando do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. Por favor, nunca mais pedir para não perturbar vocês, mas agora eu vou pedir. Se puder, vira membro do canal, ajuda demais. Eu nem perturbo no começo do vídeo, né, para não encher o saco, para perturbar vocês aqui no final. Então, ajuda aí se puder, e é isso. Até a próxima semana, até o próximo vídeo, e valeu!